do louvor, eu senti forte no meu espírito a gratidão por não estar numa UTI. Eu que já estive, talvez alguém aqui também já viveu momentos assim. E é tão bom não ter nenhum tubo, não ter nenhuma agulha, não ter uma rede de médicos ao redor, e poder estar aqui. Talvez você não perceba o quanto é maravilhoso e um privilégio estar aqui na presença de Deus, com os irmãos que acreditam na mesma coisa que você acredita, que vive aquilo que você também busca e vive. É um privilégio, gente. O privilégio de estar aqui quentinho, aquecido. Lá fora tá frio, se chover tá tudo certo, porque aqui, graças a Deus, não tem goteira. Ficar com goteira também é uma tormenta, né? Mas o Senhor tem nos ajudado, tem provido para que a gente possa estar aqui nessa noite, amém? Irmãos, eu nem sei, até comentei com alguns irmãos, primeiro com o meu marido, se eu tenho estrutura para entregar o que o Senhor tem revelado nos últimos dias. Na realidade não tenho, né? A gente nunca tem, porque a palavra de Deus não são só palavras naturais, mas são palavras de vida, são palavras sobrenaturais. E já fazia um tempo, né, que eu sabia que eu viria aqui numa quarta, e as datas foram alteradas, e Deus contribuiu para que fosse hoje. E no domingo, eu já tinha uma palavra pré-estabelecida, né, na nossa série Espírito Santo. E aí Deus falou, não, querida, não vai por aí, porque eu quero entubar por aqui. E eu já tinha tudo bonitinho, anotado, estava certinho. E o Senhor me mostrou uma outra coisa, eu até fiquei bem impactada, que eu chamei o pastor e falei, pastor, eu não sei se, né, faz sentido, porque realmente foi mais do que a minha estrutura, e eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Então, quem trouxe Bíblia, é lá no livro de Malaquias, é o último livro do Novo Testamento, antes de Mateus. É o último livro, Malaquias foi o último profeta que antecedeu o silêncio de Deus. Depois disso, Deus ficou 400 anos em silêncio. Para depois, né, veio Jesus, nasceu, mas até o nascimento de Jesus teve esse tempo de 400 anos de silêncio e terminou em Malaquias. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, tem, né, um subtítulo de O Amor de Deus por Israel. Eu sempre amei vocês, disse o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira, amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. Amém? Aqui, o profeta Malaquias vem trazer uma mensagem do Senhor acerca do questionamento do povo de Deus. Israel questionava muito, né? Onde está o Senhor? O que o Senhor está fazendo? Que é muito parecido com o nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente caminha com Deus e enquanto está tudo bem é uma bênção. Tudo é nela, nossa, glória a Deus. Mas se dá um problema, a primeira inclinação humana que a gente tem é de perguntar, cadê o Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E aí começa a olhar para a vida do ímpio e pensar, nossa, mas ele é um ladrão, ele está sendo abençoado, mas aquele homem é falcatrua, mas aquela mulher comete adultério e ela está sendo abençoada, eu sou o filho de Deus, estou fazendo tudo certo e não está dando nada certo, por quê? O que o Senhor tem feito comigo? E aí Malaquias traz a resposta do Senhor, respondendo exatamente isso. O povo perguntava, de que maneira Deus nos amou? E aí o Senhor responde que foi dessa maneira, amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. A história de Jacó e Esaú se dá lá em Gênesis, e eles são os filhos de Isaac, né? Nós sabemos que Isaac foi o filho da promessa que Deus deu a Abraão, que lá com 100 anos de idade Sara veio, né, ficar grávida de Abraão. 100 anos tinha Abraão e a Sara tinha 90, então foi um filho que veio através do milagre. Mas sabemos que Sara duvidou, né, fez tudo isso, a desobediência, e ela, né, pediu que seu marido se deitasse com Agar, e ele teve um outro filho, Ismael, que até hoje a nação, né, os muçulmanos são os descendentes de Ismael, e os
promessa de Deus. E foi aí que então Rebeca, a mulher de Isaac, engravidou de gêmeos. Então a promessa se estendia para os dois filhos, Esaú e Jacó. E nós acabamos de ler que o Senhor disse: amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. E é nisso que eu quero entrar e falar com vocês hoje. A palavra de Deus traz que Esaú receberia a bênção de primogênito, né? Os primeiros filhos em Israel ganhavam uma bênção a mais, porque nascido primeiro. Então eles ficavam responsáveis pela família, pela linhagem, recebiam realmente uma bênção do Senhor para continuar aquilo que seus antepassados já haviam feito. Jacó tentou dar uma trapaceada ali na hora do nascimento. A Bíblia conta que ele tentou nascer primeiro, e aí não deu certo. Esaú nasceu primeiro. Esaú nasceu com o privilégio dessa bênção. Jacó não. Mas por que Deus rejeitou Esaú e amou a Jacó? Depois, eu estou dando uma boa resumida, porque a história é bem comprida, né? Depois vai contar, a Bíblia vai contar que Jacó queria muito a bênção. E Esaú não estava tão disposto assim. E aí Jacó tem um plano, né, de tentar pegar a bênção do irmão dele. E ele esperou o momento propício, que foi quando Esaú chegou com fome e ofereceu: tu troca a bênção por esse prato de lentilha. Então Jacó preparou um prato bem gostoso e ofereceu para o irmão dele. E eu já ouvi muitas ministrações durante a minha vida inteira sobre o quanto Jacó foi enganador e perverso a fazer isso com o irmão dele. Mas pensa você, Deus estabeleceu uma bênção na sua vida. Você vê um prato de comida, vamos trazer no nosso dia atual, vamos colocar aqui que é uma pizza gostosa, você está com fome. Você troca a sua bênção pela pizza? Onde que está o seu coração que uma comida é o suficiente para você trocar a sua bênção? Ok, Jacó era enganador, traiçoeiro, né? Ele queria uma coisa que não era dele, mas o coração de Esaú já estava distante há muito tempo, porque ele não deu a mínima na bênção. Ele trocou, e a Bíblia não fala que eles discutiram, que Jacó ficou furioso, que Esaú ficou furioso. Não, ele simplesmente troca a bênção dele a troco de nada, e a promessa se estendia a ele. E ele simplesmente recusou. Depois, para ser mais breve ainda, passou um tempo, Esaú se arrependeu, né? Tinha feito, porque Jacó foi mais longe ainda, enganou seu pai, fingiu que era Esaú, colocou pele de animal, porque Esaú era peludo e Jacó não era. Então teve tudo isso e Jacó teve que fugir, porque quando Esaú se deu conta do que tinha perdido, ele ficou furioso com o irmão dele e tentou ir atrás. Então Jacó foge por causa disso. Foi aí que a Bíblia conta que Jacó chorou e se arrependeu do que ele tinha feito, mas o Senhor não ouviu o arrependimento de Esaú. E aí, eu lembro que ao decorrer de muitos anos, né, servindo a Deus, lendo as Escrituras, eu ficava assim: nossa Deus, mas cruel, né? Ele não perdoou, coitado. Podia perdoar, cara, tá certo que ele não estava tão afim da vez, mas ele se arrependeu. E por que o Senhor, né, não levou em conta, sendo que a gente vai olhar a história de tantas outras pessoas na Bíblia e fala que a pessoa se arrependeu, o Senhor perdoou seus pecados? Por que o Esaú foi desse jeito? E foi isso que o Senhor começou a me ensinar. Primeiro de tudo, existe uma grande diferença nas palavras de arrependimento no hebraico original, de quando o livro foi escrito. Existe, eu não sei pronunciar corretamente porque eu não sou hebreia, não sou israelita, mas existe um arrependimento que a Bíblia traz que se chama techuvá, que é o arrependimento de quando tu muda de rota. Tu está indo num caminho, pode ser usado para coisas triviais. Eu estou indo aqui e eu quero ir no mercado beira-mar. Aí eu vou para aquele lado. Aí eu vejo, mudei de rota, me arrependi do caminho e vou mudar. E existe um outro arrependimento que a Bíblia usa, que é o nachan, que não é só mudar de rota, não é só ver que não deu certo, agora eu vou para outro caminho. O nachan significa suspiro de dor e é a mesma palavra que é usada na Bíblia para consolo. Então vamos desvendar todo esse
negócio aí. Então, quando a Bíblia traz que Esaú se arrependeu, ela traz um texto lá. Ele se arrependeu como quem se arrepende, está caminhando aqui, alguém encosta, desculpa, foi sem querer. Foi esse tipo de arrependimento. Totalmente diferente dos arrependimentos que Davi tinha, que era na chama. Davi sentiu uma dor física de arrependimento por aquilo que ele estava fazendo. E essa dor física é tão forte, quando nós encontramos esse nível de arrependimento diante de Deus, que dói tanto que a gente tem que suspirar para Deus devolver o ar. Então é um suspiro de dor. E mais incrível da palavra de Deus, que nada é por acaso, nada é em vão, é que vem esse suspiro de dor, mas Deus não nos deixa permanecer no sofrimento para sempre. Como eu falei antes, é a mesma palavra usada para consolo. Então, ao mesmo tempo que você sente a dor do arrependimento real, genuíno, o Senhor te consola. E quem consola? O Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Então, quando você tem esse arrependimento, é o Senhor mesmo que vem te consolar. E é isso que diferencia uma pessoa da outra pessoa. Sabe aquele caso que você vê aquela pessoa, nossa, mas errou 300 vezes, sempre está caindo no mesmo erro? Muitas vezes vai ser deixar. Ela só se arrependeu trivialmente. E sabe aquela pessoa que Deus encontrou? Rasgou o coração dela, ela sentiu uma dor sobre aquilo que ela era. Ela sentiu um sentimento de devedor tão grande que aí ela encontrou uma chama. E aí ela encontrou consolo. E você vê aquela pessoa e você diz, nossa, nunca mais. Depois daquele dia, essa pessoa nunca mais fez aquilo. Eu até estava compartilhando com o José, a gente lembrou da história do pastor, né? A gente vê muitas pessoas com histórias parecidas, mas aquilo que aconteceu na vida do pastor Felipe é um testemunho de nascer. Porque você olha e não é mais da mesma forma. E muitos outros ainda, infelizmente, é da mesma forma. E eu não estou aqui querendo condenar alguns, querendo vir com uma palavra que aponta, mas eu estou querendo trazer o que o Senhor me trouxe, né, através de uma revelação do estudo da teologia, que Nashan está disponível. Só precisa entender, porque muitas vezes a gente fica, nossa, mas por que eu errei de novo? Porque hoje tem resposta. Ainda não teve uma dor suficiente. Nós precisamos clamar a Deus por sentirmos culpados, porque nós somos. E o primeiro indício de Nashan nas nossas vidas é que todo avivamento que aconteceu na história da igreja começou com Nashan. Um arrependimento profundo. Eu comecei a estudar sobre isso e eu vi que havia, voltando para não deixar a cabeça de vocês confusos, o avivamento não é sobre uma pessoa ou 3 pessoas. O avivamento é um mover de Deus exponencial, que começa de dentro das casas para o bairro, se expande para a cidade e quiçá o país. Então o avivamento não é sobre a igreja local, mas sobre aquilo que o Senhor faz a partir da igreja local, e quem é ímpio, não acredita em Deus, é tocado por esse avivamento. Isso é muito forte. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu vi que existiam regiões de avivamentos grandiosos que aconteceram, que pessoas não cristãs iam na delegacia para ser preso. E aí os policiais diziam, mas o que vocês fizeram? Eles falavam, eu não sei, eu não fiz nada, mas eu estou sentindo uma dor, uma chama tão forte, que eu só me sinto culpado, porque o fogo de Deus ardia através daqueles que o estavam. E eu falo isso com muito temor, porque muitas vezes eu não busquei esse avivamento. Eu busquei a minha vida, as minhas filhas, o meu marido. E faz um tempo que eu compartilhei isso aqui, que o Senhor me motivou a orar diferente. O Espírito Santo dizia, para de orar por ti, porque eu estou cuidando de ti, não estou cuidando. Eu não te tirei de uma UTI, eu não te tirei das garras da morte. Estás aí com sequela sim, mas estás aí. Agora eu quero que tu ame as coisas que eu amo. Para de ficar só te amando. E eu comecei a dizer, tá, Deus, isso já faz 1 ano, mais ou menos, que eu mudei minha oração. E eu comecei a dizer, tá, Senhor, o que o Senhor ama? O que o Senhor quer que eu ame? E aí ele foi mostrando, e eu via, nossa, como eu sou hipócrita. Eu não amo nada disso. Tem gente que é ferido com amor por moradores de rua, missão, nações, isso é lindo. Eu não tinha isso. Então o Senhor me mostrou a hipocrisia de eu querer um Deus só pra mim, só pra minha casa, pro meu ciclo de amizades. Tudo bonitinho, eu gosto muito de lugar limpo e organizado. Então quando tudo aos meus olhos estava legal, tudo bem.
exemplo? É Brasil? E nós falamos do Brasil ou do Senhor Jesus. Ok, mas a Cracolândia ainda não foi inundada pelo Senhor Jesus. E aqui eu estou trazendo só um exemplo diante de tantos exemplos. Outras coisas que eu estudei sobre o avivamento que acontecia nas regiões era que os prostíbulos tinham que fechar. As prostitutas não iam mais trabalhar. Porque Deus tocou aquele povo de uma maneira gigantesca. Eu estudei muito sobre o avivamento de Gades. E lembro, ele falava muito sobre as pessoas ficarem sem entender o que estava acontecendo e a polícia bater na igreja e falar: o que está acontecendo? Que não tem mais ninguém para a gente prender. Não tem uma denúncia. Os cavalos, o avivamento de Gades aconteceram há muitos anos atrás, se não me engano, foi no final do século XX, ou começo do XXI. E os cavalos, eles tinham seus donos, né? Eles começaram a parar de responder aos cavalos, porque eles não conseguiam mais entender o comando do dono do cavalo, porque eles só falavam palavrão. E o cavalo não correspondia ao palavrão do seu dono. Quando esses donos se converteram, quando o avivamento tocou eles não conseguiram mais ordenar os cavalos, porque eles não falavam mais palavrão. É esse nível de avivamento, de coisas que a gente acha assim: ah, é tão pequeno, ah, foi só um negocinho, ah, eu bati no negócio e eu falei, ninguém tá vendo. Não. Existe uma chama que a gente se arrepende até de palavrão, que a gente se arrepende daquela mentirinha de: ai, eu não estou em casa quando alguém ligou, mas tu tá ali. E o Senhor tem me tocado muito nisso. Sim, não, Tassiana. E eu: ai, talvez, ai, mais ou menos, ai, a gente vê, tudo mentira, eu não queria ver nada. Mentirosa. E na chama isso, Deus trazer pra gente essa visão de ver o quanto a gente é pecador. E o que a gente faz primeiro? Qual é a diferença de Techuvá para Nachã? O Techuvá, quando o arrependimento trivial, ele vem carregado de desculpa e justificativa. Então é assim: fui grossa com meu marido, falei que não deveria. Aí eu falo: ah, amor, eu me arrependi. Techuvá. Mas assim, tu foi grossa primeiro, isso não é arrependimento. Mas assim, eu não estava no bom dia, porque lá no meu trabalho, isso não é arrependimento. Ah, eu errei agora, mas um dia alguém fez isso não é arrependimento. Arrependimento, na chã que Davi fazia, era: eu pequei. Sem justificativa. Mas queremos justificar o tempo todo. Eu sou assim, mas é porque alguém fez isso. Eu sou assim, mas é porque também, olha a minha casa, né? Eu tenho razão de reclamar, né? E Deus me colocou em situações assim, que o mundo dizia que eu tinha razão. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: nossa, que bom que tu está bem, que não está depressiva, porque eu no teu lugar acho que eu estaria. O mundo me dando razão para cair emocionalmente. Porque diante de tudo que tu viveu, tu poderia. E Deus dizia: não, mas eu não penso como o mundo. Não tem razão, não, tu está viva. E tu não fala que a minha graça te bastava. Orações perigosas, gente. Eu fazia muitas orações: eis-me aqui, eu quero viver, eu estou te amando, tua graça me basta. Depois, quando eu fui ver, eu falava: não, eis-me aqui, não. Não, isso eu não quero, isso está doendo, fisicamente doendo. Esse diagnóstico eu não quero. Meu chamado, se for através disso, eu não quero. Deus me livre, tá com o rosto torto, eu sou tão vaidosa. Meu Deus, o que o papai vai pensar disso? Eu não quero. Eu falava para Deus: eu não quero. E aí Deus vinha com uma chama: peraí, querida, quem é tu na fila do pão? Que foi a resposta que Deus deu para Jó. Eu não sei se todos conhecem a respeito disso, mas a gente sabe a história de Jó, que ele sofreu e tudo mais. E chega no final, quando ele encontra com Deus, Deus não diz: ó, Jó, meu lindo, abençoado Jó, Deus abençoa no press contigo, né? Tu nem pecou mesmo. Não, sabe o que Deus diz? Onde que tu estava quando eu fiz o mal? Por que tu está se achando o mais sofredor do mundo? Quem é tu diante de quem eu sou? Nós perdemos isso no Evangelho. Nós perdemos isso no Evangelho, que entende a soberania de Deus. E eu falo isso tremendo, porque como a gente gostou da teoria coach, do afagar o nosso ego, claro que a gente precisa ser abençoado. A gente tem esse senso do ser humano de precisar de alguém maior que faça pela gente, que é a dependência de Deus. Mas a linha é muito fina, é tênue entre o ego e entre o orgulho. Entre, estou bem porque Deus me abençoou, ou estou bem porque eu tenho que ficar bem, a qualquer custo. Eu estando bem, está tudo certo, não importa. E aí olha para o outro:
ai, tadinha, né? Calma, Deus abençoe. Peraí, enquanto a do outro não for a minha dor, isso não é evangelho. Vamos voltar para a palavra de Deus. Em Hebreus, a palavra de Deus também traz. Deixa eu achar aqui. Hebreus 12. Quem quiser abrir. Hebreus 12, 16 ao 17. Fala um pouquinho também sobre Esaú. O mais curioso é que Esaú ele é citado no nascimento dele. E eu acho incrível ele ser gêmeo do outro. Porque não dá nem pra tirar, tipo, não, a promessa foi só para um. Não, ele era gêmeo, ele dividiu o mesmo ventre da promessa que o outro. E ele não quis. Aí, lá em Hebreus, vai falar assim. Hebreus 12, 16. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú. A Bíblia não cita mais ele, nunca mais. E é Deus de Abraão, Isaac e... Me ajudem. Deus, Abraão, Isaac e... Jacó. Poderia ser Deus, Abraão, Isaac e Esaú. Eles eram gêmeos. Por que não? Mas a Bíblia fala: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Ele implorou com lágrimas, mas não era arrependimento genuíno. E essa é a diferença também quando Saul se arrepende e Davi se arrepende. Davi fez coisas que a gente fica assim, nossa, ainda ganhou elogio de ser segundo o coração de Deus. Como? Um homem desse, ele foi homicida, né? Ele não foi homicida de qualquer um, ele tramou a morte de Urias, porque ele queria ficar com a mulher dele. Então é um combo de pecado. E quando ele se arrepende, ele sente essa dor. Quando o profeta Natan confronta ele sobre o pecado dele, ele fala: pequei contra o Senhor. Ele não falou: mas eu estava lá em cima e ela bonitona tomando banho, eu vi, eu gostei. Mas o Urias nem era do nosso povo, quantos que morrem em guerra, né? Você só faz. Não, ele disse: pequei contra o Senhor. E é esse coração que o Senhor nos convida hoje. Porque enquanto nós não tivermos esse coração, o avivamento não vem. Enquanto a gente só tem palavras bonitas de cristão, não cristão de crente. Existe uma grande diferença entre ser crente e cristão, né? Porque a Bíblia fala que o diabo crê que estremece. Então o diabo é crente, ele crê. E mais que a gente, porque ele já viu a glória de Deus face a face, a gente nem viu. Agora, cristão, ser parecido com Cristo, é ter esse arrependimento genuíno. É chegar assim, diante da presença de Deus. Os judeus tinham muito costume de rasgar as vestes, né? E hoje em dia a gente não rasga mais as vestes, mas a gente precisa rasgar o nosso coração. É chegar assim: Deus, eu nem sei o que eu fiz, igual esse povo do acampamento de Gades, mas eu estou aqui na tua presença me despindo de tudo isso, porque eu sei que eu sou errado diante de ti. Porque eu nasci no meio do pecado. Mas eu não fiz nada, não importa. Como o profeta Isaías vai falar: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Ali ele reconheceu: olha, ele é profeta, ele podia dizer: não, o povo tem lábios impuros, mas eu não, porque eu sou profeta. Não, quando Deus veio a Isaías, ele reconheceu: eu também faço parte disso. Assim como Paulo bradou: de todos os pecadores eu sou maior. Eu podia dizer: nossa, mas eu já sofri, eu já fui preso, já apanhei por causa da presença de Deus, caída. Eu já apanhei por causa da presença de Deus. Eu não estou nesse meio. Mas não, Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Largo tudo pra viver tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz.
Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tu és. Aleluia. Vamos continuar. É difícil. É difícil continuar, porque dá vontade de. Sinceramente, não é querer parecer espiritual, porque eu nem me considero tanto. Mas dá vontade de largar esse microfone e me jogar no chão. Porque antes de falar para vocês, o Senhor feriu meu coração. Então eu estou aprendendo esse arrependimento genuíno. Em tudo. Eu fui no ônibus segunda-feira de faculdade e eu estava conectada com o Espírito Santo, comecei a orar e tal. E Deus começou a me lembrar de coisas triviais que eu fazia. E às vezes por uma piadinha que o povo está falando, eu, uma piadinha. E o Senhor, não gostei. E aí vinha aquela dor, tipo assim, por que eu fiz isso? Porque eu sei que eu sou em Deus, por que por uma risadinha, por ser aceita, por estar no grupinho, eu fiquei ali, e nem era nada demais, não era nada imoral. Só que tem coisas que o Senhor nos chama para ser diferente. Então, continuando, senão eu vou ficar falando demais. Vamos para 2 Samuel 16, a partir do versículo 5, que fala sobre Davi, só para trazer um exemplo mais prático. Diz assim: quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atiravam pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Sai daqui, assassino, bandido! Gritavam para Davi. O Senhor está atribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando do seu próprio remédio, pois é assassino. Aqui, o homem estava condenando Davi por uma coisa que ele não tinha feito. Conhecendo as escrituras, a gente sabe que Davi nunca roubou o trono de Saul. Saul mesmo cavou a própria cova, e toda oportunidade que Davi teve de matar Saul, ele não matou. Ele dizia: quem sou eu para ir contra o ungido do Senhor? Então o cara viu Davi saindo do palácio, fugindo do próprio filho Absalão, descalços, e achou que era uma oportunidade para. A gente costuma ter um palavreado, né? Que está popular que diz assim: chutar cachorro morto. Davi já estava na pior e o homem foi ainda. Então vamos lá, vamos gritar, chamando ele de assassino por algo que ele não fez. E aí, continuando, no 9, diz assim: então Abissai, filho de Zeruia, que é um soldado de Davi, disse: por que este cão morto amaldiçoou o Senhor o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, Davi disse: quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem para me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abissai e todos os seus servos: meu próprio filho procurando matar. Não teria esse parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixa-me em paz. Que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Nachan, arrependimento genuíno, é esse coração. O homem estava julgando, gritando, falando contra o rei, que isso era algo inaceitável, no meio da rua, jogando pedras, dizendo que ele tinha feito algo que ele não fez. E quando o soldado dele diz: não, vamos cortar a cabeça desse cara, ele fala: não, porque se é o Senhor que está usando ele para me abençoar, eu aceito. Quem de nós, em qualquer posição, aceitaria alguém jogando pedra e falando uma coisa que a gente não fez? Eu não aceitaria. Isso que eu nem sou rainha de nada, nem tenho um palácio para nada, nem ganhei nada, nem matei um gigante Golias. Mas se alguém chega me tacando pedra e falou que eu fiz alguma coisa, a primeira coisa que eu vou dizer: que? Tá maluco? Eu não fiz nada disso? Eu vou me defender. Só que Davi tinha esse coração que entendia: não, se Deus está usando ele para me abençoar, eu vou ficar quieto, porque Deus sabe o que está fazendo. Isso é arrependimento genuíno, porque Davi sabia que estava naquela situação por ter errado como pai, e por ter errado em relação a Urias e a sua mulher. Então, a primeira coisa que o Senhor nos convida para
sentindo falta para ter um avivamento é o arrependimento genuíno. É paixão. E a segunda coisa é destruir os altares. Eu não sei o que cada um pensa sobre o que é um altar ou não, mas tudo que era trazido na Bíblia, no Antigo Testamento, os deuses, a manifestação, o Satanás, tudo aquilo ainda existe hoje nos nossos dias, só mudou a forma de atuação, né? Então, nós não temos mais um ídolo, nossa, esse não é Baal aqui. Mas Baal é um sistema maligno que continua atuando até hoje. E muitas vezes nós temos altares para Baal dentro de casa. Um grande altar para Baal dentro de casa e para Jezabel também. Jezabel traz muito o espírito sobre a sexualidade, sobre o espírito que mata profetas. É aquela pessoa que ela não faz nada para Deus, mas alguém se levanta para criticar, porque ela quer calar a voz de Deus, ela quer calar a voz profética. Então é aquela pessoa que está parada com o seu braço ali, não vai na igreja faz 5 anos, mas fala: aquela igreja está enchendo ali, mas pode ver que está roubando dinheiro. Isso é espírito de Jezabel, ela quer calar a voz profética. É a pessoa que ela tem o seu casamento e tudo mais, mas quando ela vê alguém, alguma coisa, alguma cena na televisão, ela se sente, como posso usar uma palavra que não sei como eu esqueci, mas ela se sente motivada a pecar sexualmente. Isso é espírito de Jezabel. E uma porta de Baal nas nossas casas é a internet. Antigamente podíamos dizer que é a televisão, a Globo, não sei o quê. É a internet. Porque a Globo, ela ainda tem a grade dela. Você sabe os horários. Querendo não assistir, tudo bem. Agora a internet, quando a gente vê, passaram 3 horas. E a gente já está lá. E é tudo muito enfeitado. Hoje em dia não tem esse ídolo em pé, não tem Baal visto. Então é tudo muito bonitinho, é aquela palavra suave, é aquele entendimento de que Deus te ama, Ele te aceita, Deus é muito legal, Deus é muito fofinho. Baal entra com uma ideologia nas nossas mentes de que Deus é tão bonzinho que chega a ser bobo, chega a ser tanso. Então eu vou lá, faço minhas coisas, eu vou passar a perna em Deus, porque Ele me ama, Ele é bobinho. E a gente está falando do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, daquilo que nós acabamos de cantar, Yahvé, Elohim, Rafa. Aleluia. Então, não é brincadeira. E às vezes a gente é influenciado por essas coisas, porque é o discurso de todo mundo. Então a gente está numa rodinha, todo mundo fala: mas Deus é amor, porque Deus ama todos. E por amor a ti, não sei o que, Ele vai fazer isso e aquilo outro. E às vezes a gente está no meio e a gente concorda, a gente sabe que não é verdade. Mas para não ficar mal com o outro e não parecer que a gente é ruim, a gente cai na conversinha e quando vê a gente está, Deus é bem bonzinho, tá? Não, Deus não é bonzinho. Deus é bondade e justiça. Então nada que acontece passa despercebido. Em Juízes 6, a gente está caminhando bastante com a palavra de Deus. E Juízes 6, do 12 ao 14, vai falar sobre a trajetória de Gideão. O capítulo 6 todo fala sobre Gideão. Esse é um tempo em que o povo de Israel sofria com o ataque dos Moabitas, que não eram inimigos que vinham destruir e deixavam Israel isolados, como aconteceu com os babilônios e tudo mais. Era um povo que esperava bem quietinho enquanto Israel fazia tudo. Então eles esperavam Israel plantar, cuidar da colheita, enquanto estava tudo bonito eles vinham e saqueavam Israel. E não tem coisa pior, é quando a gente planta uma coisa, a gente está fazendo, a gente busca Deus, a gente vai lá, e no tempo que a gente vai colher, a gente vai ter a celebração, o inimigo vem e rouba da gente. Mas por que isso estava acontecendo? Juízes 6 vai falar sobre isso. Do 12 ao 14. Diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Então, primeiro adendo. Aparece um anjo do Senhor
fala com ele e ele não fala, nossa, um anjo, meu Deus, que legal, nada. Ele fala assim, tá, você tá comigo, o que tá acontecendo? Ele estava pé da vida, ele estava indignado. E muitas vezes nós estamos assim. Às vezes alguém pega uma palavra e a gente tá, que bem, vira as costas. Mas falou que o Senhor está fazendo, que o Senhor está comigo, mas olha a minha vida, tudo errado. Onde eu boto o pé está errado. Eu vou bater numa porta, fecha. Tá certo para todo mundo, menos para mim. E ainda vem gente que contar testemunho ainda. Gente, se tem uma coisa, um dos piores dias, assim, quando vem dia mal, mesmo de angústia, de aflição, eu detestava ouvir testemunho. Por quê? Porque não era comigo. E esse era o coração que eu tinha. O coração que não tinha encontrado o arrependimento profundo. Então eu não queria saber se o outro recebeu. Eu ficava assim, não recebi ainda. Pior, uma vez me contaram que uma irmã no culto que eu estava foi curada com paralisia facial. E a pessoa, tadinha, que é o comum, veio me contar super feliz. Deus curou ela e tal. E eu comecei a murchar. Nem sei como é que eu não caí no chão, porque foi assim. Só que eu nunca fiquei indignada com as pessoas. E é o pior, eu ficava indignada com Deus. Nessa queda de braço eu nunca ganhei. Não tem como. E aí eu ficava assim, nossa, Deus. Como que tu diz que me ama? Escolhi tudo desde o ventre, da mãe, não sei o quê. Tu cura a mulher do lado, tu não me curou? O que está acontecendo? E aí vai, né? Se a gente alimentar, a Bíblia tem tanta seta que termina no acho que não existe, não faz sentido. E aí o que Deus faz? Assim como o pastor que puxa a ovelha com cajado, quando o Salmo 23 fala né, põe em mim o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam, ela não está falando de um movimento tranquilo. Não é um cajadinho, ovelhinha, vem da minha presença. Não. O pastor pega o cajado, coloca na cabeça da ovelha e puxa com força. É uma dor. É bem complicado. E a mesma palavra que é usada para tua vara e o teu cajado, o microfone não funciona para mim. A tua vara e o teu cajado me consolam é o mesmo nachan. É esse tipo de consolo. Suspirei de dor, sofri tanto por isso, quando o pastor me chama de volta e aí recebi o seu consolo. Continuando aqui, ele fala, né, meu Senhor, você vai estar conosco, e não aconteceu isso. Então, e onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Né, eu pegava bem e tal, e daqui a gente está sendo saqueado, não estou vendo nada, não aconteceu nada. Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Dos midianitas. Não eram os moabitas, eram os midianitas. Confundi o nome. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu que enviei. Depois ali, Gideão vai falar que ele é o menor da casa dele, que de todas as tribos de Israel, ele é o menor. O que a gente faz? O Senhor chama de mas eu não sei falar, eu sou pobre, eu já não sei aonde. E aí Deus insiste, não, é contigo mesmo. E aí depois, para a gente explicar um pouquinho, lá no 22, 26 também, Deus continuou falando assim, o anjo de Deus lhe disse, quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, ele exclamou, ó soberano Senhor, estou perdido, vi um anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá que fica ao lado do altar. Ou seja, o povo estava sendo saqueado, não era por qualquer coisa. Eles já tinham se corrompido e muitas casas já se voltavam a Baal. Até e isso que é o mais complicado, porque nessas conversinhas que eu falei para vocês que acontece, que não gera arrependimento, não é que eles abandonaram Deus Israel, é que eles incluíram outros deuses. Então, tipo assim, eu amo a Deus, mas eu vou na igreja católica, como sendo espírita, como candomblé, tudo é Deus. E às vezes as pessoas falam pra gente, ai,
diz, vai na casa do teu pai, destrói o altar de Baal e o poste para Aserá, a gente vê que existe um conceito ali geracional em cima de Gideão. O pai dele também era um homem de Israel, também fazia parte daquilo que Deus estabeleceu, de todas as promessas de Deus. E o cara tinha 2 ídolos dentro de casa. E eles estavam reclamando porque Deus não estava fazendo. Então, o segundo passo, depois do arrependimento, para o avivamento chegar, é nós destruirmos os altares de Baal dentro de casa. E é muito curioso que a tradução do nome Baal é marido. E Jesus se relaciona conosco como noivo. Quando o Senhor fala tanto no Antigo Testamento, como vocês se prostituíram, vocês buscaram outros deuses, é a respeito disso que ele está falando. O noivo espera uma noiva preparada e a noiva tem outro marido. Não é que ela deixou de acreditar no noivo, mas ela colocou um outro marido / amante. Porque para eles fazia sentido. Tudo que vier para me ajudar, melhor. Porque Deus sempre pediu renúncia, sempre pediu arrependimento. Nachan, Baal não pedia nada. Baal, então, não está dando certo desse lado, eu vou buscar esse lado aqui. Então, a grande pergunta é: quais são os altares de Baal dentro da nossa casa? Coisas que a gente assiste, coisas que a gente procura, conversas que a gente tem, pensamentos que vem a gente começa a alimentar quando a gente está sozinho, que só o Senhor vê, e só o Espírito Santo sabe. Normalmente, quando a gente cai em alguma coisa, nunca é de uma hora para outra. O Espírito Santo vai, primeiro ele te avisa, aí tu nega, até que ele vai se distanciando, porque o pecado nos afasta de Deus. E quando chega esse momento, um altar já é construído, porque o Senhor é educado. Por isso que tem a frase aceitar Jesus, porque Jesus não vem para todo mundo assim, me aceita à força. Não, a gente precisa aceitar. Agora, Satanás, Baal, só precisa de um lugar, só de uma legalidade, só de uma brecha. E quando o Espírito Santo sai do altar do nosso coração, Satanás, Baal, já vem na hora. Não precisa esperar nem um segundo. Já vem e já toma. E aí a gente não entende às vezes por que está frio espiritualmente, porque ele não está conseguindo mais orar como orava. Nossa, quando eu tinha o meu primeiro amor e tal. Na verdade, nem deveria existir essa frase, primeiro amor. Deveria ser amor. Porque primeiro a gente está falando, quer dizer que existem outros amores. E que lá no começo a gente era intenso, agora a gente não é mais. Nós precisamos ser uma geração que não aceita ter outros amores. Eu continuo no primeiro amor. Eu continuo buscando. Porque cada brecha, cada realidade, Baal vem com força. Isso é muito difícil de falar, porque eu fico pensando, meu Deus, quem sou eu para falar sobre isso? Né? Mas eu vi muitas vezes o inimigo tentando atacar a minha vida a respeito de legalidade. E quando eu tinha 18 anos, eu lembro que eu saí de um culto, eu tenho 30 anos agora, e veio meu irmão do coque, colocou a mão na minha cabeça e revelou assim. Eu achei o máximo, porque eu tinha inveja das pessoas, porque todo mundo recebia a palavra de Deus e eu nada. Eu falava, nossa, todo mundo menos eu. Porque vê aquelas de casamento, que hoje em dia são até divorciados, né? A gente tem que analisar qual é a profecia, ficar lá, Deus, para todo mundo. Eu não vou casar nunca, porque aquela menina lá, ela casar com fulano. Deus revelou não sei quem. Fogo estranho, né? Nem sei que Deus é esse. Mas na época eu não entendi, eu tinha 18 anos. Eu só queria que Deus fizesse coisas pra mim. E aí ele mandou coque, colocou minha mão na minha cabeça e ela falou assim, olha, eu tive um sonho contigo. Ela assim, foi um sonho espiritual, assim. Deus quer acabar com todas as filhas da tua mãe. Nós somos 5 mulheres, né? Assim, mais com as tuas, eu sou a última, quinta filha. Mas com as suas irmãs, ele quer acabar emocionalmente. Mas contigo, só emocionalmente não dá. Ele quer acabar contigo fisicamente. E aí eu assim, nossa, então, porque Deus vai fazer alguma coisa. E aí ela disse isso, né? Que Deus faria e tudo mais. Começou a revelar coisas que vamos deixar em off, porque são coisas que ainda não aconteceram, né? Mas naquele dia eu entendi que o inimigo queria algo a mais comigo. Então
algo muito, muito a mais. Só que sempre foi um conflito, porque eu não entendia, não conseguia ver Deus no meu dia a dia, não conseguia ver Deus na minha casa, depois não conseguia ver Deus nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, sempre um momento muito intensa com Deus e depois totalmente fria, até que o Senhor começou a trabalhar em mim e aí começaram a vir as oportunidades de morrer, que não foram uma só, foram mais de 3 vezes. E eu entendi assim, não, acho que o inimigo realmente está querendo me matar e Deus está me livrando mesmo. Então, eu me identifico muito com o Gideão porque eu não sou a pessoa mais conceituada ou a melhor pessoa para estar falando sobre isso, especialmente aqui para vocês. Mas eu creio muito que se o Senhor me tirou da onde Ele me tirou, né, das garras da morte, literalmente, para estar aqui hoje, é porque eu sou um instrumento nas mãos de Deus, assim como cada um é. E só vem através de Nachan, de arrependimento genuíno e de derrubar altares. Então, lá em casa, nós estamos, né, vivendo isso, derrubar os altares de Baal na nossa vida. E não só em casa, mas onde a gente vai, nas conversas que a gente tem. Eu faço faculdade, é muito complicado, porque eu faço faculdade, não vou falar o nome que estão filmando, mas eu faço faculdade em um lugar que é totalmente contrário da palavra de Deus. E até teve um dia que a gente estava falando ali, e aí levantaram assim, tal professor é cristão, todo mundo vai, vamos sofrer, né, porque ele é cristão. Então assim, é uma outra realidade. É como se ser cristão é até uma impureza, sabe? E isso politicamente também, vai para outras áreas, sexualidade, aceitação. E aí às vezes eu estou aqui e fico, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que eu vou falar? O que eu não vou falar? Então eu tenho pedido muito discernimento em Deus, porque muitas vezes nós construímos altares para continuar no meio das conversas, né? Para ter alguém. E muitas vezes na faculdade eu fico sozinha. Fico lá no meu canto sozinha, porque não tem como participar. Não tem como fazer parte daquilo. E eu não posso querer lá chegar, vocês estão tudo errado, porque pelo amor de Deus, não. Deus não me chamou para isso ainda. E talvez nunca chame. Mas essa reconstrução aqui, eu estou aqui hoje para fazer um convite para cada um de vocês sobre isso que o Senhor tem nos nossos corações, que eu sei que não é só comigo, eu sei que é algo que está acontecendo no nível global, em outras áreas também, em outras igrejas também, porque a gente precisa buscar esse alimento para que o avivamento venha. Porque muitas curas que a gente não vive, a gente só vai viver através de um avivamento. Muita mudança de caráter só vai vir através de um avivamento. Então, primeiro passo, mais uma vez, reforçando a mente de vocês, arrependimento genuíno, arrependimento que dói, que depois vem um suspiro de consolo do Senhor, que te coloca de pé, tá se sentindo muito indigno, mas agora te coloca de pé, vai, continua, vai, e não peques mais. Segundo, destruir os altares de Baal, e o texto continua dizendo que depois, o 26, depois construiu um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa coluna. Então não basta só derrubar as obras de Satanás dentro da nossa vida, dentro dos lugares que a gente vai, às vezes até com a nossa própria parentela, né, as músicas que estão ouvindo, como estão fazendo. Às vezes a gente não quer parecer tão radical, mas muitas coisas Deus nos chamou para ser nazireu de Deus. Nazireu eram pessoas escolhidas para não fazer o que todo mundo fazia, porque Deus depositava algo diferente. Então a gente vai ver lá em Juízes também, Juízes 3, se eu não me engano, que fala sobre o nazireu não poder tomar nada que venha da uva, nem vinho, não tocar em nada morto. Tudo isso se trata de pessoas que foram chamadas para não fazer aquilo que todo mundo está fazendo, mesmo que seja lícito. Porque a gente trabalha muito com coisas que não pode, né? A gente sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, beleza. Só que agora o que é lícito, que está tudo bem, que Deus te chamou exclusivamente para não fazer. E às vezes é uma música.
vai morrer, porque eu creio em Deus. Mas o Senhor diz, eu não quero que tu escute. Ah, mas a outra irmã, uma vez você escuta. A outra irmã, contigo não. Isso é só um exemplo que eu estou dando da minha vida. Mas tem outras pessoas, outros jeitos, né, de Deus manifestar o fato de ser nazireu de Deus. A parte do vinho não era sobre o vinho, era não tocar em nada que tinha uva. Então, o doce com uva, a nazireu não podia tocar. Porque cada vez que o nazireu dizia não para algo, ele estava dizendo sim para aquilo que o Senhor havia falado. E a gente tem dois exemplos grandes na Bíblia de nazireu de Deus, que é Sansão, né? Eles não podiam cortar o cabelo também, não tem nada de errado com cortar o cabelo, a Bíblia não fala nada sobre isso. Só que eles não podiam porque eles precisavam ser reconhecidos como nazireus de Deus. É quando a gente passa e as pessoas sabem, não, aquele é o homem de Deus, né? E hoje a gente não precisa dessas práticas, mas o que nós deixamos de fazer, que é nisto, que as pessoas reconhecem que somos homens e mulheres de Deus. E outro exemplo foi o último nazireu bíblico, foi João Batista, né? E ambos foi um anjo que veio falar com seus pais. Mas lá em Juízes 3, que a gente for ler agora, não dá tempo, fala que qualquer homem ou mulher que quiser fazer um voto especial a Deus e se tornar um nazireu de Deus, poderia fazer. Isso é muito incrível, porque a gente está falando no Antigo Testamento, lá no começo, não existia nem rei ainda, era o tempo dos juízes. E Deus já colocou a mulher junto. Então, qualquer homem ou mulher que quiser fazer o voto, então qualquer um que tenha esse coração, Deus, eu vou fazer um voto de algo que eu não vou fazer, mesmo sendo lícito, porque eu quero estar mais perto de ti, porque eu sei que o Senhor está me chamando para isso. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o Senhor já chamou para renunciar a coisas lícitas, de algo específico, e que ainda não disse sim para Deus, porque acha que é muito diferente. Não tem nada a ver, porque isso não é imoral, isso não é legal. Mas, às vezes até o tipo de roupa não tem nada a ver usar determinada peça de roupa, mas o Senhor, toda vez que tu pega no armário, o Senhor te fala, não, tu não. E essa entrega maior a Deus, para o avivamento, é tu escolher esse nazireu de Deus, é tu não precisar mais que um anjo venha falar que tu vai ser, mas fazer aquilo que os Juízes 3 falam. Eu quero fazer um voto especial a Deus, porque eu estou cansado de viver no raso. Eu estou cansado de uma espiritualidade superficial. Eu estou cansado de vir para a igreja, voltar para casa, dar um monte de perrengue, lá me transforma no incrível Hulk. Parece que é assim, durante a semana a gente é o Hulk verde. Chega na igreja, volta a ser, ai, bênção, tudo bem, bênção, rapaz. Volta a ser um maninho de novo e tal. Mas aí qualquer coisa que der errado na vida, é incrível Hulk. Sai quebrando tudo e tudo mais. Mas isso cansa a nossa alma, porque não foi isso que o Senhor chamou para a gente conhecer. Então, além de arrependimento genuíno, derrubar os altares de Deus, nós também precisamos fazer alguns votos especiais para Deus. Não precisa falar para ninguém, precisa chegar cá, pastor, eu tal coisa. Não. Sabe uma coisa que não faz muito sentido, mas talvez faça? O consumo do leite. Tem muitas pessoas que são intolerantes e continuam forçando. O corpo da pessoa está dizendo, não toma lactose. E a pessoa continua. Muitas vezes nós somos assim espiritualmente. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que é intolerante. Eu não sou intolerante. Amo tudo que tem queijo maravilhoso. Não me dá nada. Nem prisão de ventre, nem coisa nenhuma. Se eu pudesse comer queijo todo dia, eu comia. Deve ficar caro. Mas algumas pessoas são intolerantes. Nasceram assim. Então, o que espiritualmente Deus nos colocou uma intolerância que às vezes dói na gente e a gente continua fazendo. Continua fazendo porque tem um prazer, é gostosinho na hora. E não é ilícito. Não é caro. Por exemplo, estou vendo uma série. Nessa série, não tem nada de errado. Né? Não, o pastor não vai chegar e dizer assim, vocês estão proibidos de ver série. Né? Olha, tem tanta voz que não deu certo. Mas sim, às vezes vocês vão ter que falar se aquela série vai gerar um desconforto. Eu já me senti assim várias vezes. Se a gente está assim, na metade da temporada e olhar para o série, não dá. É uma intolerância espiritual. E se a gente for ver gostosinho, mas eu queria saber como é que termina, né? Tá tudo certo. Não, mas para mim eu não posso ver ele. Quando ele era convertido, ele continuava sozinho, escondido de mim. Graças a Deus, Deus pegou ele. Porque tinha umas coisas que não faziam o menor sentido. É assim, eu não traio meu marido.
eu estou achando muito legal. Será que essa é a imagem que o Senhor gostaria que nós tivéssemos? Se a gente fosse imaginar Jesus sentado do lado da gente, como a pastora Mariana já não teria coragem, com a irmã Leia não teria coragem, porque dizer, ai, que vergonha delas, né? E aí eu digo que eu tenho Espírito Santo e eu tenho coragem de assistir com ele. É bravo, moço? É mais difícil do que parece. Mas escolhido não escolhe a forma que vai viver. A gente fala, escolhido não escolhe sobre o chamado, mas também é sobre conduta, é sobre o dia a dia. Muitas vezes nem o que come. A Bíblia sempre falou sobre alimentação, desde o Éden, depois a gente vai ver lá sobre Moisés, né? Que quando ele precisou ser amamentado, ele não foi amamentado por uma egípcia, ele foi amamentado pela sua própria mãe hebreia. Espiritualmente Deus estava dizendo, beleza, ele vai ser criado no Egito, mas é alimentado por mim. Que ele está recebendo ainda vem de mim. Então nós temos que cuidar muito, não só do alimento físico, mas o que nós nos alimentamos através de conversas, através de qualquer coisa. Às vezes os nossos próprios pensamentos, às vezes estou lavando louça, começa a viajar na maionese, quando eu estou pensando coisas que não fazem o menor sentido, que existem a nossa fé. O inimigo vem na brecha, daqui a pouco, estou desanimada. Na psicologia, eu faço psicologia, a gente aprende muito sobre conversar com os nossos pensamentos. E aí o que eu faço? Às vezes eu estou desanimada e penso assim, mas por quê? Aí eu lembro, foi o post que eu no Instagram, me desanimou. E nem era nada. E às vezes quando a gente vê, a gente já está numa semana ruim e a gente nem sabe a causa. Porque a gente foi se deixando ser inflamado pelas setas do inimigo. E quando viu, aconteceu. Muito do que acontece nas pessoas casadas é achar que o cônjuge é o motivo. E às vezes não. Às vezes tu já chegou inflamado com algo uma semana inteira. E o cônjuge fez um negocinho, pronto, é ele. E não é. Às vezes não é. Se tu estivesse bem espiritualmente em Deus, aquilo ali não ia ser um problema. Mas foi um problema porque tu já está alimentado daquilo. Tu já, por exemplo, a ira, tu já se alimentou de coisas iradas, tu já se irou com outras coisas, tu alimentou os seus próprios pensamentos de ira. Aí o outro vem e tu vai responder com o quê? Ira. Se a gente pudesse bater, muitas vezes a gente bate. Né? E não pode. Mas isso acontece muito. E voltando para o avivamento, quando eu comecei a estudar muito sobre isso, a primeira vez que fala de um avivamento tão grande foi no livro de Jonas, quando ele vai pregar em Nínive e Jonas não queria. Né? Eu sempre fiquei pensando, nossa, o que esse povo tem? Que Deus fez um peixe comer Jonas e tudo mais. Nossa, que ele tinha que ir lá. Eu não sabia que era porque o avivamento estava esperando. E por que o avivamento? Porque quando a palavra fala sobre o povo de Nínive, que Jonas pregou para eles, a palavra fala que eles tiveram arrependimento na chama. E aí o rei daquela cidade ficou dizendo para Jonas, o que a gente pode fazer? Porque eles se sentiram tão culpados, eles rasgavam as suas vestes. Eles se sentiram muito culpados pelo que estava acontecendo. E Jonas, totalmente fechado, duro espiritualmente, virou as costas e ainda ficou se sentindo mal, porque ele sabia que Deus ia livrar o povo, que ele não queria, porque ele queria uma justiça própria, né? Então, muitas vezes, além de a gente não viver na chama, às vezes a gente não quer que o outro viva na chama. Às vezes a gente não quer, porque às vezes a gente vai ver o outro fluindo muito mais que a gente. E às vezes a gente finge aqui, né? Ai, que bênção! Mas tu teria uma pensando, ai, até ontem estava fazendo tudo errado, agora tá ali. Isso é não querer na chama da vida do outro. E Jonas foi assim. Tanto que o livro de Jonas é até meio engraçado, porque não termina dizendo, Jonas viu o Senhor e tal. Não. Jesus perguntou, Jonas, vai ficar assim por causa da árvore? Porque daí Deus fez uma alusão a uma árvore que nascia, depois morria e tal. E aí Jonas falou, vou ficar assim. Terminou o livro de Jonas. Ele, bravo com Deus. Não teve um recomeço, mas um fim de história espetacular. Então, o que o Senhor nos chama hoje? Para viver intensamente esses 3 pilares, até que o Senhor venha e faça um avivamento, que as pessoas não cristãs se sintam indignas perante esse Deus, né? Perante
obras religiosas, mas perante saber que a soberania de Deus, a santidade de Deus, nos constrange de tal forma que nós sentimos dor até daquilo que nós nem fizemos. E encerrando essa administração, eu realmente não sei o que o Senhor tem na vida de cada um, não sei a jornada de cada um, não sei o que o Senhor tem falado, não sei nem se o que eu disse fez sentido, mas o que eu sei é que existe um desejo ardente no coração do Espírito Santo de que nós fizemos um avivamento, de que venha esse poder sobrenatural na nossa região e que a gente não diga mais, nós somos brasileiros, sabe que a gente até, a ponto de a gente esquecer da nossa identidade terrena, nós sabemos, não, eu pertenço ao reino. Então, se a política está errada, beleza, eu faço a minha parte, tudo bem. Mas eu pertenço ao reino que não é daqui. E eu pertenço ao Deus que uma hora Ele vai se levantar e vai dar um basta em tudo isso. Mas o que eu estou fazendo com aquilo que eu posso tocar? Né? Existe um ensinamento que mudou a minha vida, que é sobre até onde a minha mão toca. Então, a minha mão toca até aqui. Se eu der um passo maior, eu toco até aqui. Isso é minha responsabilidade. Coisas que não são da minha responsabilidade, que a minha mão não toca, é da responsabilidade de Deus. A Bíblia fala que Ele estabelece os governantes. E o povo tem os governantes que merece. Então, que a política do Brasil é corrupção. Porque o povo é corrupto. A política agora está toda assim, né? A favor de um monte de ideologia. Porque o povo está cheio de ideologia. E Deus nos dá o alimento que a gente tem buscado. Só que qual é o papel da igreja na terra? O que nós temos feito? A gente vai se alimentar disso também? Falar, não, ou se não guerrear contra eles com uma força humana, com uma consciência humana de, não, porque é desse jeito, não é minha família, não sei o quê. Infelizmente, essas guerras não são guerras simples. Nós precisamos ganhar em oração. Nós precisamos ganhar buscando o avivamento. Porque daí essas pessoas, elas vão vir até nós e elas não vão mais lembrar das ideologias. É um mover de Deus tão forte que elas simplesmente vão fazer como aquele povo, ir para a delegacia falar que tem que ser preso. Dizer o quê? Não sei. Entende que não é a nossa força humana, o nosso raciocínio lógico, a nossa fala, mas a nossa busca por algo exponencial vai expandir. Nós sabemos que Criciúma é a terra do carvão, né? A terra de trabalhadores. E o Balneário Rincão sempre foi refúgio, né? Praia, verão. E a Bíblia fala que as cidades refúgio, que as pessoas se refugiavam, era para quem estava tudo errado. O ladrão, para quem tinha uma pena, que tinha que pagar, para deficientes, leprosos, todos esses iam para essa cidade de refúgio. E aqui nós estamos vivendo uma cidade de refúgio, repleta dessas pessoas. O Balneário Rincão é essa cidade de refúgio. Só que não vai ser por obras humanas, por inclinações carnais que o Senhor vai fazer. É só através do Espírito Santo. É só através do avivamento. E agora, eu não sei se o pastor permite, eu queria convidar vocês a ficar de pé. Se puder, botar as cadeiras mais para trás. Eu me apaixonar.